Oi, eu sou o Alexandre Robles e eu tenho uma mensagem para você. Um relato na Bíblia que é muito importante, tem muitos significados espirituais e existenciais profundos. É o relato de quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. O texto nos diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. Entrar no deserto era uma experiência que qualquer pessoa e qualquer povo tentaria evitar de todas as maneiras. A história dos povos da antiguidade, a história do povo de Israel é marcada pelo deserto como uma experiência muito ruim. Uma experiência de privação, uma experiência de limitações, uma experiência de escassez de recursos, uma experiência de perigos, de assaltos e matanças. É uma experiência que se deve evitar ao máximo. Em outras palavras, ninguém entraria num deserto por livre e espontânea vontade. E Jesus, o texto diz que foi conduzido por Deus para entrar, como se o texto estivesse nos dizendo que ele não escolheu à toa, ele não entrou para enfrentar aqueles perigos e aquelas tentações à toa. Era algo que ele não podia escapar, ele não podia evitar. Essa é uma experiência de deserto, de sofrimento, de privação, que não se tem escolha. A gente tem que enfrentar. E para enfrentar, a gente tem que enfrentar sob a orientação de Deus, sob a condução de Deus, para que a gente entre no deserto e saia dele, para que a gente viva, apesar da confusão e das limitações daquela fase, mas a gente saiba que vai sair daquilo, que Deus vai nos conduzir até a saída. Muitas vezes a gente entra em experiências de vida de sofrimento, transforma a nossa vida num grande sofrimento e não sai mais dele. Não consegue encontrar saídas, não fala, não chama, não define aquele momento como uma passagem, mas se acostuma com ele e passa a chamar-lhe de casa, habitação. A primeira lição que eu tiro desse texto, dessa narrativa do deserto, é que o deserto é uma experiência humana de passagem, é uma experiência de sofrimento e privação que a gente não pode escapar, mas que se a gente pudesse, a gente não estaria ali. E que a gente enfrenta com dignidade sendo guiado por Deus. Mas assim que for possível, a gente se desfaz daquele vínculo, daquela experiência, daquele lugar, daquela situação. Porque nós não fomos feitos para o deserto, mas nós fomos feitos para a vida no lugar da produtividade, da prosperidade de vida, do crescimento e do desenvolvimento pessoal. O deserto é só passagem. Que ninguém chame de casa o que deve ser apenas passagem. Paz e bem.